Uma boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. É com imenso carinho, com muita alegria e com prazer que nós aqui estamos para mais uma reunião pública virtual, né? Porque nós estamos já trabalhando nesse processo, nessa programação e planejamento para as nossas reuniões presenciais. Só que algumas dessas reuniões, exatamente pelo número elevado de pessoas que frequentam, a gente tem que ter muito cuidado, porque ainda estamos diante de obstáculos e dificuldades que nós não podemos relaxar. Primeiro, até mesmo para não perdermos, o nosso alvará, porque a fiscalização municipal ela está em cima. E segundo, para que a gente tenha toda este bom senso e prudência para que as pessoas não se contaminem, tá? Numa reunião, porque qualquer tipo de reunião pode. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou indo lá no centro e no centro eu estou protegido. Gente, não é bem assim. Nós temos que ter responsabilidade e cumprir a própria legislação humana. Então, garanto a vocês que a gente já está trabalhando em todo esse processo. Nas reuniões com o menor número de pessoas já está se fazendo trabalhando essa iniciação. Então espero que todos tenham paciência. Mas a gente vai aproveitando, enquanto isso, as nossas reuniões públicas virtuais, que são muito interessantes também. É aquela oportunidade que nós temos dentro do nosso próprio lar, sem os olhares das pessoas sentadas à nossa volta, sem pessoas entrando e saindo, chamando a nossa atenção, sem pessoas que poderiam de alguma forma despertar algo em nós que tirasse a nossa concentração. Então a gente está sozinho. E é um momento exatamente de testarmos a nossa própria fé. Testar a fé nesse período de pandemia, é uma das, vamos assim dizer, uma das coisas que o Covid trouxe para nós. Testarmos a nossa fé, testarmos a nossa confiança e fidelidade ao Cristo, aos seus ensinamentos e, é claro, à própria doutrina espírita. Então, que a gente possa fazer aqui algumas reflexões. E o que eu queria propor de reflexão para vocês é um pouquinho sobre aquilo que Augusto Cury chama de inteligência espiritual. Gente, inteligência espiritual está lá no capítulo 11 do livro de Augusto Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. É um livro que a gente tem feito uma leitura e estudo dele nos nossos programas Momento Espírita da PA FM. Então, são muitos programas onde a gente busca exatamente a explicação e o entendimento, a interpretação de Augusto Cury, juntamente com o que a própria doutrina nos apresenta, aquilo que o próprio Cristo também nos trouxe. Então, a gente vai mesclando um pouquinho de cada coisa para nós chegarmos ao nível de entendimento do que vem a ser essa inteligência espiritual. Mas, sobretudo no finalzinho do capítulo, Augusto Cury traz para nós algumas reflexões bem interessantes, exatamente para que, através delas, nós possamos identificar: será que eu tenho inteligência espiritual? Será que eu já desenvolvi a minha inteligência espiritual? Bom, primeiro eu tenho que partir daquele princípio que eu não sou um robô. Todos nós, seres humanos, não somos robô. Cada um de nós temos as nossas particularidades, as nossas peculiaridades, nós temos a nossa personalidade. E tudo isso vai influenciar na nossa vida de uma forma geral. Então, nós, dentro da nossa individualidade, somos diferentes dos outros. Por que nós somos diferentes dos outros? Porque Deus, ou o Criador, nos criou simples e ignorantes, mas à sua imagem e semelhança. Analisando a questão primeira de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos inteligência. O detalhe é que nós não somos inteligência suprema. Por mais que o nosso orgulho queira nos julgar lá em cima, nós não somos. Nós somos aquelas inteligências
como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, criados simples e ignorantes, e aí está nos outras questões também próximas, periféricas a essa 132, mas que fomos colocados dentro de um planeta ou em contato com a matéria ou com o princípio material para que fôssemos desenvolvendo a nossa inteligência para nos aproximarmos da inteligência suprema. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é inteligência, nós também somos inteligência. E quando vamos desenvolvendo a nossa inteligência, esse desenvolvimento vai fazendo com que uns desenvolvam mais e mais rapidamente do que outros, que desenvolvem menos, numa velocidade menor, muitas das vezes acabam ficando estacionados, mas, lógico, fruto das paixões que infelizmente ainda falam mais alto na nossa vida. Aquelas paixões que procuram trazer prazer para as criaturas, e muitas das vezes nós preferimos o prazer do que a evolução. De uma certa forma, evolução dói. Emmanuel até traz, algumas classificações, da própria dor. Ele fala que existe a dor-evolução. Evolução significa esforço. Então nós precisamos despender esforço para atingirmos determinados objetivos. E esse esforço é que vai nos ajudando a desenvolver a nossa inteligência, que Augusto Cury chama de inteligência espiritual. Se vocês procurarem lá no capítulo 3º, se não me falha a memória, da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a lei do trabalho, nós vamos identificar uma das questões que diz que o principal objetivo do trabalho é o desenvolvimento da inteligência. Ora, se Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, significa que está havendo um desenvolvimento, não de Deus, porque ele já é a inteligência suprema, mas de todas as suas criaturas. Se nós continuarmos trabalhando, nós vamos desenvolver essa inteligência. Então, partindo exatamente desse princípio, que nós somos inteligências, mas inteligências rudimentares, fomos criados simples e ignorantes para, através do trabalho, desenvolvermos essa nossa capacidade de percepção de todas as coisas que nos envolvem, sobretudo das próprias leis divinas. E nessas reflexões, algumas perguntas, alguns questionamentos, Augusto Cury lança, e não é um livro espírita, tá? E não é um livro religioso. Augusto Cury escreveu esse livro como uma obra científica. 12 Semanas para Mudar uma Vida é exatamente algumas leis que ele coloca como leis da qualidade de vida. Um livro escrito, inclusive, lá no Canadá, um país de primeiro mundo, onde ele, analisando a vida das pessoas, ele vai percebendo que falta qualidade de vida. E nesse capítulo 11 ele fala que uma dessas leis é exatamente a da inteligência espiritual. A inteligência espiritual, por exemplo, que traz o seguinte questionamento: nós já conseguimos identificar o verdadeiro sentido da vida? Nós, sobretudo que somos adeptos da doutrina espírita, temos um conhecimento, principalmente porque nós saímos um pouco do preconceito, temos um conhecimento trazido pelos espíritos de informações que outras religiões não possuem. Isso não significa que nós somos privilegiados. Não, nós estamos tendo essa oportunidade. E dentre esses ensinamentos, nós temos hoje algumas informações que nos esclarecem de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu pergunto individualmente, para cada um que está aqui participando conosco dessas reflexões, vocês já conseguiram responder essas questões para vocês mesmos? Vocês sabem, já identificaram para onde que vocês estão indo, de onde que vocês vieram, o que vocês estão fazendo aqui, qual que é o verdadeiro sentido da vida? Se vocês já conseguiram, ótimo, já estamos dando um passo importante. Mas se nós ainda temos dúvidas, nós temos que começar a questionar e responder essas perguntas que são importantíssimas. E vejam, gente, essas perguntas já vêm desde a era primitiva da humanidade. Quando o ser humano começou a raciocinar, ele já faz esses questionamentos. Então, a gente precisa já ter, pelo menos em mente, algumas dessas respostas, exatamente para a gente saber se nós já somos inteligentes o suficiente. Tá? Então, Augusto Cury lança esse questionamento. Depois, ele vai dizer também que
uma das coisas que o ser humano precisa aprender, valorizar e, sobretudo, ter inteligência para captar da própria natureza é que a nossa vida é, ele fala, belíssima e brevíssima. Vocês têm essa noção de belíssima e brevíssima? De belo, eu tenho quase certeza que todos nós possuímos. Por quê? Muitas das vezes, inconscientemente. Porque se perguntar quem está querendo morrer, quem está preparado para morrer, todo mundo vai dizer que não, que nossa, esse planeta é maravilhoso, aqui está tudo muito bom e tal. Vai dizer que não. Por quê? Porque acha. Mas aí eu falo inconsciente por quê? Porque nós não conseguimos identificar e nós não sorrimos para todas essas belezas da vida. A gente não quer morrer, mas a gente não consegue saber por quê. Não quero morrer porque aqui está bom para viver. Ah, mas e a beleza da vida você consegue enxergar? Você é uma pessoa feliz, satisfeita? Como que você trabalha essa noção e essa certeza da beleza da própria vida? E a questão da brevidade? Você tem certeza, você sabe que a vida é breve? 80, 90, 100 anos? Tem gente, ou a maioria da população, aposta tanto nisso, gente, que não consegue perceber que isso é muito breve para uma inteligência como nós somos criados por Deus. Para o ser inteligente, a vida é muito breve, e sendo a vida breve, nós temos que trabalhar melhor os nossos planejamentos, para que a gente consiga, dentro desses planejamentos, trabalhar a nossa própria felicidade. Porque na sequência, Augusto Cury também vai colocar para nós, olha, o seu futuro. O que você me diz do seu futuro? O seu futuro é um sonho ou é um pesadelo? Vocês já pensaram no futuro? Pense então no seu futuro e responda de sopetão. O seu futuro é um pesadelo ou ele é um sonho? Bom, diante daquilo que nós falamos, da beleza e da brevidade da própria vida, a gente tem que ter essa resposta em mente. Por quê? Porque dependendo disso, nós estaremos planejando o nosso dia de amanhã. E o nosso dia de amanhã, não estou falando do futuro, não. Eu estou falando de amanhã mesmo. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou trabalhar amanhã para fazer do meu futuro um sonho e não um pesadelo? A vida é breve. Então, se você acha que alguma coisa vai acontecer, não, deixa para quando eu aposentar. Não tem quando aposentar, não. Você nem sabe se vai aposentar. A brevidade da vida vai mostrar isso para nós. Então, Augusto Cury fala, você quer ter qualidade de vida? Seja então inteligente. E para ser inteligente, você precisa dessas respostas. Mais uma vez pergunto, o seu futuro, ele é um sonho ou ele é um pesadelo? Ser inteligente, espiritualmente falando, gente, é isso. É você ter essas respostas ou resposta a esses questionamentos. Augusto Cury vai falar dessa dificuldade que a humanidade tem para enfrentar os problemas atuais. Ora, muitos pensaram que a tecnologia ia trazer todas as facilidades para a criatura humana. Traz muitas facilidades do campo de vista material, mas do ponto de vista psíquico, nossa, a tecnologia que não está sendo bem empregada, ela vai trazer desequilíbrios, sobretudo emocionais. A vida está tão rápida, o tempo passa muito rápido por conta exatamente dessa tecnologia. Olha a brevidade aí. E aí muitas das vezes não dá nem para a gente planejar e preparar para dormir, para ter um sonho no futuro. A gente acaba tendo pesadelo mesmo. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, resolver tudo e acaba não fazendo nada. Aí fica realmente difícil você planejar o seu futuro e principalmente você construir sonho para o seu futuro, ao invés de pesadelo. Não, pesadelo você não precisa fazer nem muito esforço. Precisa não. Pesadelo basta você pegar, deitar, dormir, de repente, qualquer coisinha não é motivo. Eu comi demais. Eu deitei preocupado. Eu fui assistir aquela TV, aquela notícia, nossa, aquela notícia acabou comigo. E por aí afora. Por isso Augusto Cury pergunta,
E uma pergunta interessante para você responder essa questão: você tem apaziguado a sua emoção? Ou a sua emoção também está a mil? Às vezes a gente precisa trazer paz para a nossa emoção. A oração é uma ferramenta perfeita. Augusto Cury não fala disso não, nós que estamos falando. A oração é uma ferramenta perfeita para apaziguar a emoção. Mas a oração é uma conexão com Deus. Nessa conexão com Deus, nós precisamos conhecer melhor as suas leis. E a gente tem feito isso. Nesse período de pandemia, a oportunidade é imensa para nós avaliarmos as leis divinas que nós conhecemos e saber se nós estamos cumprindo e se estamos realmente no rumo. E aí? Como nós estamos? Enfim, para nós fecharmos aqui as nossas reflexões e não nos alongarmos muito, né? Nós temos aí a nossa ainda oração final e tal, essas reflexões precisam ser realmente mais rápidas. Augusto Cury faz uma pergunta interessante, repito, não é uma obra espírita, nem religiosa. E ele pergunta o seguinte: a morte te assombra? A gente falou do futuro como um sonho ou um pesadelo. E Augusto Cury pergunta: a morte te assombra? Você se sente atormentado com a morte? Ou você já está preparado para ela? Você já sofreu a perda de alguém, sobretudo de alguém muito querido? A morte, olha a morte aí assombrando. E se você já sofreu perda, aí eu acho interessante, né? Porque Augusto Cury vai comentar: se você já sofreu perda de alguém, você se encontra ainda escravizado? Você se encontra ainda preso nessa perda? E aí todas as outras questões, né? A gente começa a voltar aqui. Do assombro da morte, do futuro como sonho ou pesadelo, dos seus objetivos aqui. Cada pessoa tem o seu objetivo. Então veja, nós muitas das vezes nos ligamos às coisas da terra. Nós nos ligamos ao material, ao mundo material. E todas as vezes que nós nos ligamos ao mundo material, a gente não deixa a nossa inteligência espiritual falar mais alto e alçar voos realmente que ela precisa. Nós a mantemos presa, é como se fosse uma pipa, né? A gente está ali com a linha e de vez em quando a gente só vai arrochando, a gente só vai puxando, a gente não vai dando corda para ela voar não, a gente só vai arrochando. Cada coisa que acontece a gente puxa mais, porque o materialismo vai ficando ainda mais enraizado. Cuidado, gente. Aproveitemos esse momento, aproveitemos a oportunidade que a pandemia nos trouxe, aproveitemos esses distanciamentos sociais e reflitamos um pouco mais, entremos numa conexão com o Criador através da espiritualidade maior, dos ensinamentos de Jesus, que tudo isso vai facilitar para nós o entendimento do que nós somos, quem realmente somos, de onde viemos, para onde estamos indo. Somente assim estaremos desenvolvendo a nossa inteligência espiritual. Sejamos seres inteligentes da criação e caminhemos rumo à angelitude, que eu tenho certeza que é o que todos querem. Talvez ainda nos falta vontade, mas nós queremos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.